O Senado aprovou a renda básica emergencial para os trabalhadores informais. Esse projeto é fundamental e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que ideias ruins também começam a surgir no Congresso Nacional e é sobre isso que a gente vai falar no Livre de Notícia de hoje. Então, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena contra a disseminação do coronavírus no Brasil, o Livre de Notícia continua trazendo conteúdo novo para você, sempre com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Em votação unânime, ontem à noite o Senado Federal aprovou a renda básica emergencial para os trabalhadores informais. Como a gente sabe, esse projeto é fundamental nesse momento de crise. Os trabalhadores informais são cerca de 40% da economia brasileira, da nossa população, e são pessoas que não têm nenhum tipo de proteção social para um momento como esse. A gente está falando de pessoas que trabalham de manhã para pagar o almoço e que trabalham à tarde para pagar o jantar. São os excluídos da CLT, que não têm FGTS, não têm seguro-desemprego, muito menos conseguem ter poupança própria para enfrentar esse momento de tanta dificuldade. E como a gente sabe, a fome não é uma escolha melhor do que o coronavírus. Então, esse projeto que destina R$ 600 para os trabalhadores informais é uma condição fundamental para que seja possível falar em quarentena de verdade no Brasil. Por isso, a gente espera que o presidente Jair Bolsonaro seja rápido e sancione ainda hoje o projeto, e ainda mais importante do que isso, que ele tire do papel e implemente. O fundamental é que o dinheiro precisa chegar para as pessoas, e ainda o governo não apresentou soluções concretas, não apresentou os caminhos operacionais que tomará para implementar e fazer com que isso aconteça, com que o mais importante saia do papel. O dinheiro chegue na mão das pessoas e as pessoas consigam se alimentar. Isso é fundamental. Esse é um momento muito difícil para todo o país e que exige, sem dúvida, solidariedade. Como muita gente tem dito, a economia a gente recupera, vidas humanas não. A saúde de todos precisa vir em primeiro lugar. A quarentena é fundamental, a gente tem repetido isso aqui todos os dias, mas a gente precisa criar as condições para que ela seja possível. É claro que isso tem um preço, isso não sai de graça. Para você ter uma ideia, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que é um dos economistas mais respeitados do Brasil, já estima que o rombo nas contas públicas vai chegar a 350 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E como a gente sabe, a gente já não vinha bem nesse quesito. Já são 6 anos seguidos de déficit, onde as contas simplesmente não fecham, o governo gasta mais do que tem. Isso gera muita desconfiança sobre a capacidade de pagamento do país, sobre a capacidade do Brasil de arcar com a responsabilidade, com suas promessas, enfim, de pagar suas contas. Isso, na prática, diminui a confiança no país, diminui os investimentos de longo prazo e impacta o crescimento econômico. Quando a gente fala de crescimento econômico, muita gente pode pensar que sua preocupação com bolsa de valores, com o rico ganhar mais dinheiro, mas não é disso o que se trata. Crescimento econômico é fundamental para botar comida na mesa do trabalhador, especialmente do trabalhador informal, que a gente está se referindo, e para cada um de nós, pessoas comuns, poder pagar nossas contas, sonhar com a vida melhor, sonhar com um país melhor. Por isso é fundamental que a gente pense em estratégias para diminuir esse rombo, porque quanto maior for a conta hoje, mais difícil vai ser pagar ela amanhã. O Brasil não é a Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um país que, ao longo de vários anos, poupou. Ele gastou menos do que tinha, então constituiu uma poupança. Agora vai usar a nossa poupança. Vai usar a poupança deles. O Brasil não. O Brasil sempre gastou mais do que tinha, sempre estava ali no cheque especial. E agora, na prática, é como se a gente tivesse que recorrer a um agiota. A gente não tem a poupança para gastar, a gente vai gastar para pagar no futuro.
Então, é fundamental a gente ter em mente que precisamos gastar de uma forma controlada, porque quanto mais a gente gastar agora, maior vai ser a conta no futuro. Então, repetindo, a gente tem que sim gastar mais nesse momento, mas é gastar com o que importa, gastar com o sistema de saúde, gastar com Bolsa Família emergencial, mas a gente não pode, com isso, abrir a porta para ideias ruins que começam a surgir também. Temos que ter muito cuidado com promessas de um mundo cor-de-rosa, colorido, e focar sempre em quem mais precisa. Não dá para fazer benefícios para todo mundo. A gente precisa focar em quem mais precisa. A conta existe, todos nós temos que fazer um sacrifício nesse momento, e a gente precisa pensar naqueles que são os mais sacrificados por esse desastre humanitário que é o coronavírus em todo o mundo. Nesse sentido, chamou muita nossa atenção ontem uma proposta que foi apresentada pelo deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Quem vai explicar essa ideia para a gente é Paulo Gontijo, diretor executivo do Livres. Fala, Gontijo. Fala pessoal, tudo bem? Desculpa a bagunça, caminhão de lixo aqui, panelaço mais cedo, tá difícil achar um ambiente silencioso, mas a notícia é importante. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, apresentou um projeto hoje na Câmara querendo reduzir em 30% os aluguéis, proibir o despejo por falta de pagamento e congelar os valores por tempo indeterminado para quem paga aluguéis até R$5.000 e ganha salários de até R$10.000. Nesse momento de crise é importante a gente tomar muito cuidado, porque às vezes as melhores das intenções têm os piores resultados. Um aluguel de até R$5.000 significa que, por exemplo, no Recife, você consegue alugar na Praia da Boa Viagem um apartamento de 120 metros quadrados de frente para o mar. Não é esse tipo de pessoa que deve ter benefício no momento de crise. A gente tem que estar preocupado em proteger os mais pobres e não em subsidiar a classe média alta ou os mais ricos. Salários de até R$10.000 no Brasil são brutalmente altos comparados com a realidade do nosso país. Às vezes, quando a gente se pensa em proteger as pessoas com os incentivos errados, isso vai ser um desastre. E além do que, é profundamente desigual, porque uma pessoa que teve aluguel de 2 imóveis de R$1.000 cada um e que ganha R$2.000 por mês, vai passar a ter sua renda reduzida imediatamente a R$1.400 se receber. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses projetos de lei que vão pipocar nesse momento e que dizem que vão salvar o mundo e proteger todo mundo, mas na verdade são só uma espécie de benefício para um determinado setor da sociedade, às custas, às vezes, dos mais pobres. Pois é, Gontijo, eu não posso dizer que eu fico surpreso, porque eu realmente não fico surpreso, mas certamente eu fico espantado que mesmo num momento como esse, onde o problema real do Brasil está na esfera da segurança alimentar, ou seja, tem trabalhador informal que já não tem o que comer, já não consegue levar comida para sua família, já não tem o que colocar na mesa para servir seus filhos. Enquanto isso, vê deputado usando sua energia para criar benefício para os 2% mais ricos da população, que são aqueles que têm uma renda de R$10.000 e podem pagar aluguéis de até R$5.000, é escandaloso. Mas, no fim das contas, é uma repetição da postura da velha esquerda brasileira que a gente está cansado de ver, que ficou super clara na reforma da Previdência. A promessa do céu de brigadeiro num discurso que esconde medidas práticas que vão no sentido de aumentar a desigualdade no lugar de combater. E não é momento para isso. Então, com todo respeito, Marcelo Freixo, esse não é um momento de acirramento ideológico, é um momento de união, de solidariedade, da gente focar no que mais importa. E para isso a gente precisa deixar essas ideias estapafúrdias de lado e é preciso focar em quem mais precisa, focar naquilo que é realmente essencial. Então é muito triste ver que ideias como essa possam se espalhar no debate público, ainda mais num momento tão grave como esse, e é por isso que a gente tratou sobre isso no Livre Notícia de hoje. Agora, vamos ver o recado de alguns mandatários associados da Bancada da Liberdade e vamos conhecer também o novo coordenador estadual do Livres no Rio de Janeiro. Esse é o momento do Giro Livres. E aí, pessoal do Livres, estamos aqui na quarentena, em casa, mas trabalhando muito. Nós fizemos uma solicitação que foi acatada pela mesa diretora, um projeto de resolução para que a Assembleia funcione de forma online. O que está acontecendo porque o presidente, além disso, decretou também estado de sessão permanente, ou seja, a Assembleia se reúne de segunda a sexta em horário regimental para tratar unicamente de pautas referentes ao coronavírus.
Além disso, a Assembleia tem se dedicado bastante à situação e no dia de hoje aprovamos uma indicação minha também para a utilização de cloroquina ou de hidrocloroquina nos hospitais de Alagoas. É um momento muito difícil, mas que todos aqui estamos dando as mãos para que cheguemos a uma solução o mais rápido possível. E o nosso conselho aqui diretamente de Alagoas, fica em casa, esse momento vai passar. Desde o dia 17 de março de 2020, o Poder Legislativo Municipal teve a sua sede fechada. Eu e outros colegas vereadores testamos positivo para o coronavírus, mas as nossas funções continuam. A biblioteca aqui no meu apartamento se transformou no gabinete e o aplicativo Meu Vereador tem auxiliado muito, muito mesmo no contato com os cidadãos e no trabalho que eu tenho desempenhado com a minha equipe que também segue de casa. Nesse momento eu quero reforçar o pedido pelo isolamento social e dizer que as atividades legislativas continuam. Por exemplo, eu destaco uma coisa, eu sou relator de um parecer de projetos de lei que vão acabar com 10 mil leis em Belo Horizonte. Nunca foi tão necessário desburocratizar. Depois disso tudo, eu tenho absoluta certeza que nós vamos nos reerguer e quem empreende vai precisar de ainda menos burocratização para tocar os seus negócios e a gente vê a cidade voltando a fervilhar. A gente vai prevalecer diante disso tudo. Estamos vivendo essa pandemia que está deixando todo mundo confuso, sem saber exatamente o que fazer. E eu, no meu gabinete, muito antes de uma determinação da Câmara Legislativa, eu já tinha definido que os meus servidores fariam teletrabalho. Fazer o teletrabalho traz uma série de desafios, mas como nós já utilizávamos bastantes ferramentas de tecnologia, a gente está conseguindo conciliar os nossos trabalhos. Neste momento, há muitas demandas que chegam de diversos setores, como pequenos empreendedores, como profissionais liberais, e nós temos o desafio de endereçar essas demandas junto ao governo do Distrito Federal. Nós temos sempre compromisso com a constitucionalidade dos nossos projetos, então nesse sentido a gente está atuando muito mais como interlocução entre sociedade civil e governo do que como propositores de projetos de lei. De todo modo, eu apresentei um projeto de resolução para destinar 54 milhões de recursos da Câmara Legislativa para ações de combate ao Covid e estou também apresentando um projeto que limita as despesas de publicidade e propaganda a campanhas informativas de combate à pandemia, tá bom? Continue acompanhando o nosso trabalho, siga nas redes sociais, um momento de responsabilidade, de serenidade, tranquilidade e muita união para a gente tirar o país dessa crise que já estávamos atravessando e agora só se acentuou. Mas a gente está aí para isso, para trabalhar intensamente. Fala pessoal, aqui em Conquista nós estamos com 2 casos suspeitos, um cenário que se mantém já há alguns dias, o que nos dá uma certa tranquilidade, mas no outro sentido uma certa preocupação pela demora do resultado desses testes daqui e de outras cidades para a gente saber a real situação da nossa região que responde à Superintendência de Saúde de Uberaba. Nós e outros 25 municípios, por sermos municípios pequenos, respondemos a uma certa centralização da gestão em saúde nessa superintendência. A Câmara Municipal está com as portas fechadas, com as sessões suspensas, mas todo mundo sob aviso para qualquer emergência numa reunião extraordinária. O comércio até o final de semana estava com as portas fechadas porque tem uma decisão do governo municipal, através de um decreto do prefeito, que suspende o funcionamento do comércio, mantendo somente aquelas atividades essenciais à população. Mas a postura que o governo federal vem adotando nos últimos dias gerou uma grande confusão na cabeça da população, dos comerciantes, e hoje, segunda-feira, alguns funcionaram com as portas entreabertas. Gerou uma confusão porque não sabe agora se abre, se fecha, se é para ficar dentro, se é para ficar fora. E aí que a gente vê uma extrema necessidade, principalmente para nós aqui da ponta, de uma estratégia bem definida, clara, objetiva, seguida por todos os governos até aqui na ponta, para a gente saber que orientação dá, que medida a gente toma, o que não está acontecendo e o que é muito preocupante. De abril eu vou ser o novo coordenador estadual do Livres aqui no Rio de Janeiro, tá? Essa nova coordenação ela vai ter 3 objetivos principais. A gente vai focar em realizar projetos, em captar novas associadas e associados para o nosso movimento e em dar apoio para os nossos candidatos às eleições municipais desse ano. Tá? Eu já estou cheio de ideia, estou doido para conversar com vocês. Ao longo da semana a gente vai marcar uma data para a gente conversar online, mas de qualquer forma minhas redes sociais estão sempre abertas, @phgfranca, meu inbox do WhatsApp também vai estar sempre aberto, depois eu passo o número para todo mundo. Se você já é associado ao Livres, convido você para chegar cada vez mais perto, para juntos a gente fazer do nosso movimento aquilo que a gente sempre quis que ele fosse. E se você ainda não é associado ao Livres, acompanhe as nossas redes, acompanhe o nosso trabalho, que eu tenho certeza de que você é pelo menos um pouquinho liberal e ainda não sabe.
O Livres também lançou um documento propondo 8 eixos que, na nossa visão, devem guiar os trabalhos de enfrentamento ao coronavírus e os seus efeitos econômicos, sociais e humanitários. O documento está disponível no nosso site em www.eusolivres.org. A gente espera que você leia, que pense a respeito, que contribua com o debate. Esse é um momento em que a gente precisa ter a sociedade civil ativa, construindo soluções para esse momento tão difícil e único da história do Brasil. Esse foi o Livre Notícia dessa terça-feira, dia 31 de março de 2020. Se você gostou do vídeo, peço aqui que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira nós continuamos produzindo conteúdo novo para você durante toda essa quarentena, mesmo de home office, um esforço que é necessário para todos nós, mas continuamos produzindo conteúdo para você, lhe acompanhando sempre de segunda a sexta-feira às 8 da manhã, aqui no youtube.com/livres, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.